Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje eu venho homenagear um dos maiores jogadores de todos os tempos, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Zico nasceu no Rio de Janeiro em 3 de março de 1953. Notabilizou-se como líder da vitoriosa trajetória do Flamengo nas décadas de 70 e 80, com ápice nas conquistas da Taça Libertadores da América e da Copa Intercontinental, que era o Mundial de Clubes da época pela equipe carioca. Além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 80, 82 e 83 e da Copa União de 1987. Também de suas participações pela seleção brasileira nas Copas da Argentina, 78, Espanha, 82 e México, 86. É considerado por muitos especialistas profissionais do esporte e em especial pelos torcedores do Flamengo o maior jogador da história do clube e o maior futebolista brasileiro desde Pelé. Em 2016 foi eleito por jogadores e por internautas como o maior batedor de faltas brasileiro da história. Zico é o maior artilheiro da história do estádio do Maracanã com 333 gols em 435 partidas. Marcou 135 gols em campeonatos brasileiros. Foi eleito como o terceiro maior futebolista brasileiro do século XX, atrás apenas de Pelé e Garrincha. O quinto maior da América do Sul e o terceiro melhor entre todos do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. É um dos 4 brasileiros a figurar no Hall da Fama da FIFA. Os outros são Pelé, Garrincha e Didi. Foi eleito pela própria FIFA o 8º maior jogador do século, o 9º maior jogador do século XX pela revista France Football, o 9º brasileiro do século no esporte, segundo pesquisa realizada pela revista Isto É, e o 10º maior jogador de todos os tempos pela revista inglesa World Soccer. Em julho de 2012 foi eleito um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos em concurso realizado pelo SBT com a BBC de Londres. A partir de 1978, entretanto, o Flamengo ingressaria em um período áureo sob o comando em campo de Zico, com um futebol quase perfeito, só possível de ser parado com violência. Em 1980, viria finalmente o inédito título de Campeonato Brasileiro. As finais foram contra o Atlético Mineiro de Reinaldo, Toninho, Cerezo e Éder. Contundido, Zico não jogou a primeira partida em que os atleticanos venceram no Mineirão por 1-0. Voltou ao time no jogo de volta no Maracanã, tendo dado passe para o primeiro gol e marcado o segundo do Flamengo na vitória por 3-2, que lhe deram pela primeira vez às suas mãos a taça de campeão nacional. Nessa decisão, o Flamengo foi visivelmente favorecido pelo árbitro José de Assis Aragão. Ainda em 1980, Zico conquistaria com o Flamengo outros 2 torneios amistosos europeus, o Torneio Astúrias e Algarve, com vitórias sobre o Real Madrid e Spartak Sofia, e um bi no Ramon de Carranza, passando por Dinamo Tbilisi e Real Betis. Com o título nacional, o clube credenciou-se pela primeira vez para disputar a Taça Libertadores da América. Na primeira fase, por ter empatado em números de pontos com o Atlético Mineiro, uma partida de desempate foi marcada. O confronto ocorreu no estádio Serra Dourada. A partida foi encerrada aos 37 minutos do primeiro tempo, pois o Atlético Mineiro teve 5 jogadores expulsos pelo árbitro José Roberto Reit, num dos maiores roubos da história do futebol brasileiro. O Flamengo foi declarado vencedor e avançou para a fase semifinal da competição, onde superou o Deportivo Cali na Colômbia e Jorge Wilstermann da Bolívia. Na decisão, encarou os chilenos do Cobreloa. Zico marcou 2 gols na vitória por 2-1 na partida de ida no Maracanã. A de volta no Chile foi marcada pela enorme violência dos rivais, especialmente de seu zagueiro Mário Soto, que agrediu com um anel afiado os flamenguistas Andrade e Lico. Os chilenos venceram por 1-0 e, pelo regulamento da época, o troféu seria decidido em campo neutro, que foi em Montevidéu, no Estádio Centenário. Zico novamente marcou os 2 gols da vitória, desta vez de 2-0. O segundo deles a 10 minutos do fim. E essa foi um pouco da história do grande Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Se você gostou, deixe um comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like. Thank you very much. Fui.